batente e quer salvar vidas em batentes. Jesus, ele se encontra aqui, meus amados irmãos. Jesus, ele está caminhando através de batente. Ele veio e trouxe nós aqui para pregar a palavra do Senhor, porque ali em Jericó, como ele salvou Zaqueu, aqui também ele quer salvar vidas, ele quer transformar vidas. O nosso Jesus, ele não deixa de trabalhar, ele sempre está trabalhando, meus irmãos. Muitas das vezes nós que não percebemos, mas o nosso Jesus, ele trabalha, ele caminha, ele vai no meio de nós. E nos antigos, meus amados, dizia, né, que havia um homem de branco no meio da igreja. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E meus amados irmãos, olha por que Jesus, ele atravessa a cidade de Jericó. Por quê? Olha o versículo 2. O texto diz: e havia ali um homem chamado Zaqueu. Meus irmãos, por que Jesus atravessa Jericó? Porque ali um homem que precisa de salvação, um homem que precisa de vida eterna, um homem que precisa de mudança. E com nós não é diferente, porque Jesus veio a este mundo porque eu e você precisávamos de salvação, eu e você precisamos de vida eterna, e sem Jesus não há vida eterna, sem Jesus não há salvação. E por que Jesus veio aqui no batente? Porque aqui no batente tem pessoas que precisam se encontrar verdadeiramente com Jesus, pessoas que precisam ser salvas, pessoas que precisam ser libertas de vícios, pessoas que precisam ser libertas das correntes do pecado para servir ao Rei dos Reis e ao Senhor da glória, Jesus. Então, meus amados, este é o propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com o propósito de anunciar a palavra de Deus, de pregar a Cristo Jesus, para que vidas venham ouvir o Evangelho e venham se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Porque aqui, está um homem chamado Zaqueu. Olha o que é que ele era: chefe de publicanos. Meus amados irmãos, este homem aqui era um homem que precisava de salvação. Era um homem que vivia, meus amados, na idolatria do dinheiro, que vivia roubando as pessoas, que vivia roubando o seu próprio povo. E este homem aqui vivia na perdição eterna, vivia longe de Deus, vivia na presença de Deus. Mas quem é que está atravessando a cidade? É Jesus, nosso Senhor. Então, hoje à noite, meus amados, talvez você esteja longe, distante do Senhor, mas quem está no meio de nós é Jesus. É Jesus que caminha no meio de nós. É Jesus que caminha no meio da sua igreja para nos tocar, para nos renovar, para restaurar a nossa vida. Você hoje à noite já sentiu a presença do Senhor? Porque eu já lhe disse, o problema não é Jesus, o problema não é a palavra, o problema é o meu e o seu coração, que se encontra muitas das vezes insensível com a presença do Senhor. Porque o Senhor diz: onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei com ele. Ou seja, aqui tem mais de um, mais de dois, mais de três louvando ao nome do Senhor. Então o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Basta, meus amados, chegarmos num culto desse aqui com a decisão de tocar no Senhor pela fé, com a decisão de buscar a Deus, com a decisão de acolher e de receber a palavra do Senhor, para sair daqui mais firmados ainda no Evangelho de Jesus. Eu preciso decidir, meus irmãos. Não é Jesus que vai decidir para ti, não. É você que precisa chegar num culto desse daqui e decidir tocar Jesus pela fé. Porque assim você fazendo, você vai receber a sua cura, você vai receber fortalecimento espiritual. E meus amados irmãos, Jesus ele busca o homem, Jesus ele busca a mulher, Jesus ele busca batente. Mas só que há um problema. Olha o que é que diz o versículo. Ele tentava ver quem? Zaqueu. Era Jesus. E não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Queridos irmãos, olha aqui. Quem é que quer ver Jesus? O homem Zaqueu. Mas o que me intriga, meus amados, a pergunta que me intriga aqui no meu coração é: por que quer ver Jesus? O texto está dizendo que Jesus está atravessando Jericó. Mas a pergunta é: qual é o motivo de Zaqueu para querer ver Jesus? O texto diz que ele queria ver Jesus. Ele queria ver, mas ele não conseguia porque era muita gente e ele era pequeno. E não dava para ver Jesus, porque ele era pequeno e era muita gente. A pergunta era: qual é o motivo de Zaqueu querer ver Jesus? Por que isso é importante, meus irmãos? Porque tem muita gente querendo ver Jesus. Mas a pergunta: qual é o motivo certo de eu querer ver Jesus? Qual é o motivo certo de eu querer buscar Jesus? Se eu pensar, meditando aqui nesse texto, meus irmãos, eu posso dizer, porque o texto me dá base para isso, dizer que Zaqueu queria ver Jesus só por causa de curiosidade. Se nós lermos Lucas,
Nós vemos que Jesus ele era famoso por causa dos milagres, por causa que Jesus ele percorria a cidade, mudando vida, transformando pessoas. Então aqui, segundo o texto, eu posso dizer e afirmar que Zaqueu ele está procurando e querendo ver Jesus por causa da curiosidade, simplesmente. E meus amados irmãos, onde é que aí está o erro? Onde é que está o erro aí? De querer ver Jesus somente pela curiosidade. Porque preste bem atenção, será que Zaqueu ele queria ver Jesus para ser salvo? Será que Zaqueu ele queria ver Jesus para ser transformado? Para ter um encontro verdadeiro? Para receber o milagre do rei? Será que ele queria isso, meus irmãos? E você? Por que você busca Jesus? Por que você quer ver Jesus? Quais são os seus motivos e os motivos do seu coração para ver Jesus? Por que, meus amados, isso é importante? Porque tem muita gente aí que quer só ver Jesus por curiosidade. E Jesus não quer somente isso. Porque tem muita gente aí querendo ver Jesus, mas não quer ter compromisso com Jesus. Tem muita gente aí que só quer ver Jesus, mas não quer pagar o preço para seguir Jesus. Tem muita gente aí que só quer ver Jesus, mas não quer ser salvo por Jesus. Que só quer ver os milagres de Jesus, mas não quer ter uma vida transformada por Jesus. Qual o motivo certo, meus amados, para nós buscarmos o nosso Senhor Jesus? Porque Zaqueu, ele estava com o motivo errado. E olha o que é que ele faz. Ele, por causa que era de pequena estatura, ele correu e subiu numa árvore. Meus irmãos, o mundo vive dessa forma. Procurando Deus, buscando o Senhor com as suas próprias forças, achando que pode se encontrar com Deus com as suas próprias habilidades. Mas olha o que é que o texto diz, que ele era de pequena estatura. Muita gente procura Deus pelas obras, procura Deus por outras coisas, procura Deus, meus amados irmãos, pensando que ele pode alcançar os céus pela sua própria força, pela sua própria habilidade, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio conhecimento. Muita gente, o mundo vive todo assim, vivendo uma vida religiosa, pensando que desta forma alcança o céu e alcança a salvação. E outros procuram Jesus por motivos errados. Mas, meus amados irmãos, a verdade do texto bíblico é essa. Muita gente procura Jesus por motivos errados. E muita gente procura Jesus pelas próprias forças, pensando que vão se encontrar com o Senhor. Mas a salvação, meus irmãos, o evangelho da graça do Senhor, ele é diferente, meus amados. Ele é lindo, ele é maravilhoso. O homem, quando ele pensa em buscar a Deus, o Deus Todo-Poderoso já está buscando ele. O homem, quando ele pensa em Deus, o Deus Todo-Poderoso já tem pensado nele. Como, irmão André, está aqui na palavra do Senhor. Quem é que está em Jericó, meus irmãos? É Jesus que está em Jericó. Já que eu não convidou Jesus, já que eu não chamou Jesus, foi Jesus que decidiu entrar em Jericó. Meus amados irmãos, assim foi na nossa vida. Você não convidou Jesus, mas foi Jesus que decidiu entrar na tua vida, entrar na tua família, entrar no teu coração, trazer transformação, trazer libertação e salvação para a tua vida, meus irmãos. Foi Jesus que decidiu. Não foi você que decidiu que Jesus entrasse aqui em Batente. Foi Jesus que decidiu. Tocou no coração da igreja e trouxe nós aqui para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Jesus, meus amados irmãos. É mentira de que eu posso ser salvo pelas boas obras. Este homem aqui, Zaqueu, ele pensa que ele, porque ele quer ver Jesus, somente por ver Jesus, ele poderia ser salvo. Mas não é desta forma, meus queridos irmãos. E aqui, meus irmãos, eu posso ver que o evangelho do Senhor, ele é diferente. Ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é o evangelho das boas novas de salvação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a verdade, meus queridos irmãos, não é que eu busque a Deus, mas é Deus que me busca. Você consegue entender a graça do Senhor, meus irmãos? É Deus que busca salvar a minha vida, é Deus que quer transformar a minha vida, é Deus que quer mudar a minha caminhada, é Deus que quer me dar salvação, que quer me dar vida eterna, que quer me dar uma vida, meus irmãos, perto da sua presença, uma vida maravilhosa e uma vida abençoada. Esta é a graça do Senhor. Mas o homem, meus irmãos, é orgulhoso e ele ainda continua fazendo como Zaqueu, procurando subir na árvore para ver Jesus, procurando subir na árvore para conhecer Jesus, mas não vai conseguir. Só vai conseguir, meus irmãos, quando ele ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Porque olha o que aconteceu. Zaqueu, ele correu, subiu na árvore para ver Jesus, mas o versículo diz assim: quando chegou àquele lugar,
Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Queridos irmãos, aqui está a verdade do Senhor. Quando Zaqueu pensa que ele quer ver Jesus, quem quer ver, meus irmãos, primeiro é Jesus que quer ver Zaqueu primeiro. Não é Zaqueu que quer ver Jesus, mas era Jesus que queria ver Zaqueu. Quando você pensava querer ver Jesus, era Jesus que queria te ver. Quando você pensava em ter um encontro com Jesus, foi Jesus que quis ter um encontro contigo primeiro. Então, se hoje eu e você estamos aqui, é porque no coração de Deus havia a decisão de Jesus se encontrar com a minha vida, de Jesus se encontrar com a tua vida, de Jesus se encontrar nesta localidade aqui do Batente, para salvar vidas, para libertar vidas, meus irmãos. E com Zaqueu não foi diferente. Olha o que foi que Jesus falou. Jesus então se encontrou com Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Meus queridos irmãos, esta é a verdade do Evangelho. Jesus está nos buscando, meus irmãos. Ele sempre está nos buscando. Ele sempre está nos buscando. Ele sempre está nos buscando, meus amados. Isso é maravilhoso, é glorioso, meus irmãos. Isso é para me humilhar. Isso é, meus irmãos, é para me deixar constrangido. Jesus está te buscando, meus irmãos. O que é que tem em mim de valor para Jesus? Para mover o coração de Jesus. O que é que tem em ti para mover o coração de Jesus? Eu olho para mim e não vejo nada. E talvez você olhe para você e não vê nada. Mas o que é que move o coração de Jesus para se encontrar comigo e contigo? É aquilo que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus para nos dar a vida eterna, meus irmãos. É o amor de Deus. O que move o coração de Jesus para se encontrar comigo, para se encontrar contigo, é o amor de Jesus, meus irmãos. É o amor de Deus. É a graça do Senhor. É isso que move Jesus a vir se encontrar com as nossas vidas. E isso deve quebrantar o coração do homem. Isso deve fazer com que o coração do homem se derreta diante do amor de Deus. Foi o que o Paulo diz lá para os Coríntios: olha, e o que me move e o que me constrange é o grande amor de Cristo Jesus. Meus irmãos, este amor ainda te constrange. Este amor ainda te constrange. Este amor ainda te faz te derreter. Este amor ainda te faz chorar na presença do Senhor. Ou você já aprendeu a perder amor? Ou você já perdeu esse primeiro amor, o primeiro amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Porque este amor, ele tem que nos constranger, meus irmãos, e sempre nos constranger. Por quê? Porque muitas das vezes eu não entendo. Ele é tão imenso, ele é tão grandioso, ele é tão glorioso, meus irmãos, que Jesus, ele nos chama a nós a se lavar neste oceano que não tem fim, que é o oceano do amor de Deus, e a sempre se banhar. Eu, meus amados irmãos, eu quero sempre se banhar no amor de Deus. Eu quero sempre se lavar no grande amor de Cristo Jesus. Eu quero sempre tomar banho e lavar a minha alma neste grande amor de Deus. Assim também deve fazer você, para a glória do Senhor. Mas, queridos, olha como é que Jesus se encontra conosco. Preste bem atenção. Não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. Não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que te encontrou, que te salvou e que te libertou. É a verdade do Evangelho, meus amados irmãos. E olha como é que Jesus nos chama. Pelo menos 3 coisas. Primeiro, olha aqui, meus amados. O texto diz: Zaqueu. Interessante, meus amados. Quando a gente lê o Evangelho e medita, sabemos que Zaqueu, ele é um publicano. E como publicano, Zaqueu, possivelmente, ele roubava o povo, porque ele colhia imposto mais do que devia. Jesus podia muito bem, meus amados irmãos, chegar, ou você e eu, dizer: ei, seu publicano, ei, seu ordinário, ei, seu ladrão. Mas Jesus não chega desta forma. Os irmãos, Zaqueu, ele vive uma vida longe de Deus, perdido no mundo. Mas como é que Jesus chama ele? O texto diz: Zaqueu. Jesus chama ele pelo nome. Aleluia. Meus amados, Jesus, ele não chama nós pelo aquilo que nós fazemos, pelo aquilo que nós deixamos de fazer. Mas quando Jesus me chama e te chama, ele te chama pelo nome. Ele, assim como ele diz: Zaqueu desce, ele diz: André desce, ele diz: Mani desce, ele diz: Reginaldo desce, ele diz: Fransquim desce, ele diz: Cairon desce. Ele me chamou pelo nome, meus irmãos. O que é que isso demonstra? Demonstra o amor de Deus. Porque se você vê o significado do nome Zaqueu, é justo. E que tipo de
injustiça Zaqueu vivia. Zaqueu vivia, pelo contrário, vivia na injustiça do pecado. Vivia, era perdido, vivia longe de Deus. Mas quando Deus me chama e Deus te chama, Deus nos chama com amor. E Ele chama a mim e a você pelo nome, meus amados irmãos. Aleluia. E olha o que Jesus também fala, Ele diz, desce depressa. Por que, meus amados irmãos, Jesus fala isso? Porque Jesus não diz, desce amanhã, Zaqueu, desce mais tarde, desce daqui a pouco. Porque Jesus diz, desce depressa. Porque o mundo se encontra perdido. O mundo e muitas pessoas, meus amados, se encontram longe da presença do Senhor. Porque, meus irmãos, Jesus disse para Zaqueu, desce depressa. Porque quem se encontra perdido, quem se encontra longe de Deus, a salvação na vida dele é urgente, é agora, é depressa, tem que ser rápido, meus irmãos. Não se pode esperar. Quem está no mundo está perdido, está longe de Deus, está longe da presença de Deus. E a salvação é algo urgente, algo que requer, meus irmãos, urgência e pressa. Você não pode decidir se entregar a Jesus amanhã, depois. Jesus está falando com você, você tem que se entregar a Jesus depressa, agora. É hoje que nós temos que se entregar a Jesus, meus amados. A salvação é urgente, é aqui, é agora. Não há salvação amanhã. A Bíblia diz que a salvação é hoje, aqui e agora, porque o amanhã só pertence a Deus. Mas hoje à noite Jesus está falando, desce depressa, meus irmãos. E é interessante, olha o que é que a posição de Zaqueu. Zaqueu está para onde? Para cima, em cima da árvore. E meus queridos irmãos, não se busca a Deus para cima, não se busca a Deus subindo, se busca a Deus descendo, se busca a Deus se humilhando, se busca a Deus se rendendo na presença do Senhor. A Bíblia diz, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Mas, meus amados irmãos, esse exaltar não é que Jesus Ele vai te exaltar diante dos irmãos, não. O exaltar aqui é que Jesus, no momento certo, Ele vai te salvar, Ele vai te socorrer, Ele vai ouvir tua oração, Ele vai enviar o auxílio, Ele vai enviar o socorro e a bênção dos altos céus. Isso é o exaltar de Deus. E eu lhe pergunto, há exaltação melhor do que salvo por Cristo Jesus? Há salvação melhor do que ser auxiliado por Deus, meus irmãos? Receber o socorro de Deus, receber a libertação de Deus? Esta é a exaltação do Senhor na minha e na tua vida. Zaqueu, meus amados irmãos, ele recebeu essa palavra de Deus. Desce, Zaqueu, depressa, agora. Por quê? Porque hoje eu tenho de ficar em tua casa. Queridos irmãos, porque Jesus disse tenho, é interessante esse termo, essa palavra. Jesus fala eu tenho de ficar. Em outras traduções tem me convém. Por que Jesus não disse assim, Zaqueu, eu gostaria de estar na tua casa hoje, que tal? Zaqueu, que tal nós jantarmos? Que tal nós trabalharmos aquele almoço maravilhoso? Por que Jesus não disse isso? Eu queria, eu gostaria. Por que ele diz eu tenho, me convém? Porque na mente de Jesus, meus irmãos, visitar a casa de Zaqueu era a missão divina de Jesus. O que é que eu aprendo com isso para mim e para a tua vida, meus amados? É que Jesus, ele tem uma missão divina na terra. E uma dessas missões divinas era visitar a minha vida, era visitar a tua vida, era visitar a tua casa, era visitar o teu coração e trazer salvação para você, meus queridos. O nosso Jesus é um Jesus que tem missão, meus irmãos, para fazer. E a missão dele foi visitar a minha vida e a tua vida para salvar e para libertar do pecado, meus irmãos. Assim é com Zaqueu. Quando ele diz eu tenho, me convém, Zaqueu, ele está dizendo para Zaqueu, Zaqueu, eu tenho uma missão em Jericó. Eu não estou aqui por acaso. Eu tenho de trazer salvação à tua casa. Aqui é para Batente. Jesus, ele tem uma missão aqui dentro de Batente, meus irmãos, de alcançar vidas, de salvar almas. Jesus tem uma missão aqui em Batente, de entrar em algumas casas, meus irmãos, e trazer libertação e transformação para a glória do nome do Senhor. Porque o nosso Jesus, meus irmãos, é um Jesus que salva, é um Jesus que busca a minha e a tua vida. Zaqueu, então, olha o que é que acontece. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Meus irmãos, é uma maravilhosa verdade saber que Jesus, ele é um Deus que nos busca e nos salva. Mas também é uma verdade que eu tenho que responder à busca de Jesus. Eu não posso ficar indiferente em saber que Jesus está me buscando e não responder esta busca. Eu não posso ficar indiferente em saber que Jesus está me chamando para um relacionamento maior com Ele e ficar indiferente
ao chamado de Jesus e não responder ao chamado de Jesus. O chamado do Evangelho precisa ser respondido também com urgência. A pregação, o anúncio do Evangelho é urgente e a resposta também é urgente. E Zaqueu parece que entendeu isso. E o texto diz que ele desceu depois de amanhã. Não, ele desceu rapidamente, ligeiro, como Jesus disse, depressa. E ele recebeu Jesus com alegria. Meus queridos irmãos, quem é salvo por Jesus, recebe Jesus com alegria. Quem é salvo por Cristo, ele recebe o Senhor com alegria e com grande satisfação. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, que eu preciso responder ao chamado de Jesus na minha e na tua vida com rapidez e com alegria. Eu preciso responder, Jesus está me chamando, e eu preciso responder Ele rapidamente e com alegria. Meus irmãos, como você tem recebido a Jesus? Como você tem recebido o Senhor rapidamente ou não? Você tem deixado para amanhã? Jesus está nos chamando e hoje não é diferente, Ele está nos chamando. E nós precisamos responder como Zaqueu respondeu, meus irmãos. Porque se eu e você queremos ser salvos, se eu e você queremos ter uma vida transformada, se eu e você queremos ter uma vida liberta do pecado, eu preciso fazer como Zaqueu, descer depressa e receber Jesus com alegria. Porque, meus queridos irmãos, o cristão que foi salvo verdadeiramente, o cristão que se encontrou verdadeiramente com Jesus, ele é alegre, ele é feliz na presença do Senhor. O cristão, ele não anda desanimado, ele não anda cabisbaixo, meus irmãos. Ele anda alegre na presença do Senhor. Porque tudo que ele precisava na vida dele, lhe aconteceu. Jesus lhe salvou, Jesus lhe transformou. Assim também para com a tua vida. Por que você está triste, meus irmãos? Será que você já perdeu a alegria da salvação? Se você perdeu, faça como que nem Davi. Ore lá no Salmo 51 dizendo: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque o cristão, meus irmãos, ele vive na presença do Senhor alegre. Ele vive na presença do Senhor feliz. Ele vive na presença do Senhor satisfeito com o Senhor, meus irmãos. Nós não vivemos tristes, desanimados, preocupados. Não, queridos. Nós somos salvos para a glória do nome do Senhor. Nós vamos morar no céu. Nós vamos estar na presença do Senhor lá no céu. E lá no céu não haverá pecado, diabo nem mundo, que nos separará para a glória do Senhor. Nós sempre estaremos lá na presença do Senhor, porque uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez salvo, alegres na presença do Senhor. E, meus queridos irmãos, a alegria parece que não mudou em muito tempo. O texto diz: ao verem isso, todos criticavam. Olha, meus irmãos, como é as coisas. Zaqueu era um homem que precisava de transformação, porque ele vivia roubando o povo. Jesus entra na casa de Zaqueu, salva Zaqueu. Mas o que é que o povo faz? O povo vem e se queixa, murmura, critica Jesus e tenta entrar na casa de Zaqueu e transformar o Zaqueu. Meus irmãos, que mundo é esse que nós vivemos? Que quando alguém procura fazer o bem ao próximo, ele não recebe essa boa notícia com alegria. Ele faz é criticar, murmurar. Não é assim com as nossas vidas, meus irmãos. Quando Jesus se encontra conosco, muito diz: olha como é que é. Vivia no mundo, bebendo, fazendo tudo e quanto, e agora quer ser crente. Mas como é que pode? Que mundo louco é esse que nós vivemos? É por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia é tão verdadeira. Quando diz que o mundo se encontra em perdição eterna. Perdido. Se perdeu de Deus. Vive longe da presença de Deus. Mas por que este povo criticava? Olha o que é que o texto diz. Eles criticavam dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Queridos irmãos, por que este pessoal criticava? A resposta está aqui. Porque eles disseram aqui, porque Jesus foi ser hóspede de um pecador. Esse povo criticava Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, porque na mente desse povo, entenda, o texto diz que era todos, não era 1, 2, 3, 4. Era todos da cidade de Jericó, criticavam Jesus, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas por quê? Porque na mente desse povo aqui, eles entendiam que Zaqueu, ele não merece a salvação. Que Zaqueu, ele é um homem pecador, ele é um homem ruim, de mau caráter, que não merecia ser salvo. É o que está no texto, meus queridos. Muita gente, meus irmãos, está errada em relação a isso.
E a gente tem que entender essa verdade. Meus queridos irmãos, uma pergunta: quem foi que disse que a salvação é por merecimento? Quem foi que disse que a salvação é por beleza, por fama, por dinheiro, por popularidade? Quem foi que disse, meus irmãos? Onde é que está isso na Bíblia? Mas está inculcado na cabeça do povo que só quem é salvo, quem é bonzinho, quem dá esmola, quem faz boa obra. Mas não é assim com o Evangelho. O Evangelho diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Zaqueu não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. Você não merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Mas o Deus de toda graça, Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos libertar. Ele decidiu nos transformar, meus amados irmãos. Ninguém merece a salvação. Ninguém, meus queridos irmãos. Zaqueu não merecia, mas esse povo não entendia. Ele entende que a salvação é pelas obras, mas não é pelas obras. É pela graça, meus irmãos. E a graça de Deus que nos alcança. É a graça de Deus que nos transforma e que alcança nossas vidas e nos salva para a glória do nome do Senhor. É por isso que criticavam. É por isso que murmuravam. Mas será que Zaqueu ficou? Porque foi o que Zaqueu fez. Zaqueu não abandonou os caminhos do Senhor diante das críticas, da murmuração. Pelo contrário, ele tomou a posição de um cristão. E olha o que foi que ele fez. Ele disse: Senhor, vê, Senhor,